Viva! Hoje estou aqui para te falar de quatro camaleões, quatro palavras que nós usamos de forma distinta, dependendo do conceito. Eu acho que tu vais achar o vídeo de hoje bastante útil. Se é a primeira vez que estás aqui neste canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Pedro, estou aqui para te ajudar com o teu português. Muito bem, vamos então ver estes camaleões. Vamos lá. Então aqui estamos nós com o nosso primeiro camaleão. E o nosso primeiro camaleão é a palavra embora, que tu conheces provavelmente muito bem. Temos ir embora, go away, vou-me embora, até logo. Então, I'm going now, bye bye, vou-me embora, até logo. Ele foi-se embora sem dizer nada. Grande malandro. He went away without saying anything. Mas embora tem outro uso também. Embora é uma conjunção, corresponde ao in spite of, even though. Embora estivesse a chover, ele foi dar um passeio. Então, even though it was raining, he went for a walk. Embora estivesse a chover, ele foi dar um passeio. Ela continua a fumar, muito embora saiba que é mau para a saúde. Estás a ver? Então, she keeps smoking, even though she knows very well it's not good for her health. Mais uma vez, embora é usado como uma conjunção concessiva que basicamente corresponde ao even though. O segundo camaleão é a palavra mesmo, e mesmo num primeiro uso estamos a usar como um pronome ou determinante e corresponde em inglês ao same. Mas neste caso mesmo vai ser uma palavra variável, ou seja, nós vamos alterar o final da palavra consoante estamos a falar de alguma coisa masculina, feminina, no singular ou no plural. Aqui no exemplo temos vi o mesmo filme 3 vezes. So I watched the same movie 3 times. Filme é masculino, então mesmo termina com o O. No segundo exemplo, ele colocou exatamente as mesmas perguntas. So he asked exactly the same questions. Mas neste caso, perguntas é feminino, a pergunta, e está no plural. Então também estás a ver que em vez de mesmo, temos mesmas. Termina com A e depois o S porque está-se a referir a perguntas. Ele colocou exatamente as mesmas perguntas. Vamos agora ver o segundo uso de mesmo. E neste caso estamos a usar mesmo não como um pronome determinante, mas como um advérbio. E assim sendo, mesmo é invariável, ou seja, é sempre mesmo. Ele conduz mesmo bem. E já agora, nem disse, neste caso mesmo corresponde a really no inglês. Então, ele conduz mesmo bem. He drives really well. Esta sopa é mesmo saborosa. This soup is really tasty. Muito bem, vamos ver então o terceiro camaleão e neste caso temos sempre. Sim, neste primeiro uso sempre corresponde a always. E eu queria dizer uma coisa aqui, uma pequena diferença entre o português
de Portugal, português europeu, e o português brasileiro. Por norma, por regra, em Portugal nós dizemos sempre depois do verbo. Por exemplo, dizes sempre a mesma coisa. You always say the same thing. Em inglês, normalmente, vem antes do verbo. Em português de Portugal, normalmente vem depois do verbo. Dizes sempre a mesma coisa. Em português brasileiro é um pouco mais flexível. Os brasileiros são muito flexíveis, é verdade. Tanto dizem você disse sempre a mesma coisa, como podem dizer você sempre diz a mesma coisa, né? Então estás a ver que no português de Portugal há mais rigidez na ordem das palavras. Ok, outro exemplo. Ele levanta-se sempre às 7 da manhã. So, he always get up at 7 a.m. Ele levanta-se sempre, mais uma vez, sempre vem depois do verbo. Vamos agora ver um segundo uso de sempre. E neste caso, sempre vem antes do verbo, mas não significa always, significa in the end. Também em português podemos dizer acabar por. Vamos ver um exemplo. Sempre foste ao cinema ontem? Então, did you go to the cinema in the end? Estás a ver, isto é numa situação em que eu estou, por exemplo, a falar com alguém, neste caso alguém que foi ao cinema, mas eu sabia que essa pessoa não tinha a certeza se ia ao cinema, talvez porque tivesse outras coisas para fazer, tivesse dependente de alguma coisa, não sei. Essa pessoa não tinha a certeza que poderia ir ao cinema. E então eu no dia seguinte volto a encontrar essa pessoa e pergunto-lhe: e então, tu sempre foste ao cinema? Did you go to the cinema in the end? Estás a ver aqui este tipo de situação, um cenário de incerteza e eu estou-me a atualizar, estou a perguntar se a pessoa sempre conseguiu ir ao cinema, neste caso. Outro exemplo, ele sempre comprou o carro. Então, imagina, eu estou a falar de alguém que provavelmente estava na dúvida. Compro o carro? Não compro o carro? E então essa pessoa decidiu comprar o carro. E eu agora estou a comentar. Ele sempre comprou o carro. He bought a car in the end. Eu posso, como mencionei, utilizar a expressão acabar por em vez de sempre. No primeiro exemplo, eu posso perguntar: acabaste por ir ao cinema ontem? No segundo exemplo, eu posso dizer: ele acabou por comprar o carro. Acabar por. Um terceiro uso de sempre corresponde ao inglês in any case. Sempre é melhor viver no campo do que na cidade. It's better in any case to live in the countryside than in the city. Estás a ver que aqui estamos numa situação em que provavelmente estamos a pesar prós e contras, neste caso prós e contras de viver no campo ou na cidade. E eu de alguma forma, imagina que eu vivo no campo, e eu de alguma forma estou a justificar a minha decisão de viver no campo. Sempre é melhor viver no campo do que na cidade. Ok, tem desvantagens, mas as vantagens mais que compensam, sempre é melhor viver no campo do que na cidade. Eu posso estar de alguma forma, dependendo do contexto, posso estar a defender a minha posição. Se eu estou a falar com alguém e esse alguém de alguma forma está a mencionar desvantagens de viver no campo, eu de uma forma defensiva posso começar a numerar desvantagens de viver na cidade e depois digo, sempre é melhor viver no campo
do que na cidade. Outro exemplo, sempre é melhor fumar um cigarro por dia do que um maço inteiro. Neste contexto estou a relativizar. Ok, fumar é mau, não é bom, certamente, mas há fumar e fumar. Eu fumo, mas fumo pouco. Eu sei que é mau, mas sempre é melhor fumar um cigarro por dia do que um maço inteiro. It's better in any case to smoke one cigarette a day than the whole pack. Muito bem, vamos ao quarto camaleão. E o quarto camaleão é, aliás, alias. É um falso amigo, ok? False friend, aliás, alias. Aliás significa actually, em inglês, e normalmente implica uma mudança. Por exemplo, eu vou pedir um aumento no meu salário. Aliás, vou exigir esse aumento. Então, I will ask for a raise in my paycheck, in my salary. Actually, I will demand it. Então temos aqui uma mudança de atitude, certo? Aliás, actually, eu vou fazer outra coisa. Outro exemplo, vou no bacalhau água mexá. Já agora, esta expressão vou no bacalhau água mexá, no contexto de um restaurante em que estamos a pedir, estamos a ver o que vamos encomendar. Esta expressão vou no bacalhau água mexá significa eu vou pedir, eu vou encomendar, eu vou escolher o bacalhau água mexá. Então, de volta à nossa expressão. Vou no bacalhau água mexá. Aliás, vou antes no bacalhau com natas. Mais uma vez, há uma mudança. E o primeiro ia pedir bacalhau água mexá e depois mudei de ideias. Aliás, vou antes no bacalhau com natas, que também é muito bom, bacalhau com natas, mas eu prefiro água mexá. Um segundo uso de aliás é in addition to, em inglês. Também podemos dizer além do mais. Por exemplo, ela é uma pessoa inteligente, aliás, também muito dotada para as artes. She's a very intelligent person, and in addition to that, she's got an inclination for the arts. Okay? Também é muito dotada, she's gifted, dotada. Outro exemplo, vou comprar um apartamento no centro. Vou comprar, aliás, um lugar de garagem para pôr o carro. I'm going to buy a flat, an apartment in the city center. And I will buy, in addition to that, I will buy a place to park my car. É sim, ter carro tem muitas desvantagens. Uma delas é que depois temos que ter um lugar para o estacionar. Então, aprendeste alguma coisa nova hoje? Diz-me, escreve-me um comentário. Muito bem, caríssimo, caríssima. Eu espero que tu estejas bem e espero que tenhas a continuação de uma boa semana. Fica bem e até à próxima. Tchau.